Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula sobre o método dos volumes finitos. E hoje vamos tratar do termo advectivo. Então é o termo que envolve um transporte, por exemplo, de uma quantidade φ, que poderia ser energia interna. Vamos usar esse exemplo para ficar mais simples. É o transporte da energia interna através do fluxo de massa. Então a massa ela carrega uma determinada quantidade de energia, que é diferente da difusão. A difusão é o transporte da energia interna, novamente usando o mesmo exemplo, através da difusão que é gerada por uma diferença de temperatura. Então, nesse ponto, a temperatura é maior que esse, então a energia interna ela se propaga sem necessariamente haver o transporte de massa, certo? É necessário ter um meio, um material, um meio sólido, líquido ou gás, um meio, certo? Mas, para o termo advectivo, é necessário que haja um escoamento. Não necessariamente um escoamento, somente um transporte de massa já é necessário. Pode ser um sólido, por exemplo, em movimento, certo? Então, vamos à aula de hoje. Então, usando aqui. Então, o termo advectivo, temos a equação completa já integrada em um volume de controle. A equação completa já integrada em um volume de controle. Então, cortamos aqui o termo difusivo e o termo fonte e nos resta apenas o termo advectivo, que envolve o ρ, a velocidade, o φ e uma normal, então, é a quantidade de massa entrando e saindo no volume de controle e carregando essa propriedade, certo? Então, simplificando, teremos que esta integral será dada como aproximadamente a soma deste produto aqui na face K pela área da face K. Então, é a soma em todas as faces. Isso nos dá a seguinte equação. Então, aqui, ó, a soma deste termo na face 1 mais este termo na face 2, certo? E esse termo é composto pelo produto deste vetor aqui, ρ, v, φ, o produto escalar, certo? Por n. N é o vetor normal à superfície, certo? Então, estamos trabalhando com fluxos, entrando e saindo do volume de controle em análise. Então, aqui, considerando agora uma malha bidimensional e cartesiana. Então, vamos fazer as mesmas simplificações que fizemos para o termo, por exemplo, para o termo difusivo. Então, vamos simplificar para uma malha cartesiana. Então, aqui temos um sketch aqui, uma figurinha aqui do estêncil, onde temos o volume P. Então, aqui o volume P, o volume E, φE, o φW, o φN e o φSul, certo? Então, todas as coordenadas ali, leste, oeste, norte, sul. E aqui o P. E lembrando aqui que o φ com subíndice minúsculo, ele é referente às faces, então a face oeste, a face leste, a face norte e a face sul. E os valores, pessoal, estão armazenados nos centroides desses volumes. Então, aqui no centro de φn, no centro de φe e por aí vai. Se necessitarmos de φ na face, aí teremos que usar uma interpolação. E vamos ver esse exemplo hoje. Então, está aqui. Para uma malha cartesiana bidimensional, temos 4 faces, certo? Então, aqui é uma soma desses fluxos nas 4 faces. Então, aqui West, East, South e North, certo? E o produto. Então, continuando. Esta aula eu estou avançando um pouquinho mais rápido, pessoal, porque esses conceitos já foram vistos nas aulas anteriores. Então, para quem está acompanhando o curso de forma correta, de forma integral, já está familiarizado com tudo que eu estou falando. Então, aqui, pessoal, temos o produto aqui de um termo, um produto escalar, pela normal. Pois bem, então temos aqui o produto escalar e uma malha ortogonal. E esse produto é dado simplesmente como esse vetor que é formado por ρ, v, que é a velocidade, φ, e o produto pelo vetor normal à superfície do volume de controle na face K, onde K pode ser norte, sul, leste, oeste, certo? Então aqui podemos usar o ρ e o φ na face K, os valores nas faces K, multiplicado por esse vetor velocidade na face K e o produto escalar pelo vetor nk, certo? Então temos aqui novamente, já apresentamos aqui essa figura nas aulas anteriores,
que nos indica cada um dos vetores. Então, aqui o vetor normal, a face leste, então é simplesmente um I, na face norte, um J, e assim consecutivamente para as outras faces, certo? De forma similar. Então, o primeiro produto, na face oeste, temos que será igual a menos ρW, φW, o W, certo? Este produto aqui na face leste será Φ leste, Rho leste e U leste. E assim é aplicado para as outras faces. Então, essa soma de produtos escalares se transforma em uma soma de escalares, de valores que representam os fluxos. Então, temos os fluxos entrando e saindo, certo? Então, esta equação, que era desta forma, ela se torna desta forma aqui, bastante simples, correto? Agora devemos definir os valores de cada um desses termos em suas respectivas faces. Então, vamos partir para isso. Antes de tudo, antes de continuarmos, vamos inserir uma variável fluxo para facilitar a nossa vida. Então, ao invés de sempre usar ρ multiplicado pela velocidade, vamos simplesmente usar o fluxo, certo? Então, aqui o fluxo W é ρ vezes a velocidade na face W. O fluxo E é o ρ vezes a velocidade na face E, certo? E essa sempre é a velocidade normal à superfície, certo, pessoal? Então temos aqui um produto, uma soma de fluxos multiplicado pelo φ, certo? Então seria o fluxo de massa multiplicado, por exemplo, pela energia interna. Isso nos daria a quantidade de energia interna entrando no volume de controle. Então é uma soma de energia. No final, isso aqui será um balanço energético, certo? Então, dessa forma, teremos a seguinte equação, menos FW, SW, FW, aqui está o fluxo, a área dessa face e a própria função φ, certo? Então, temos a soma dessa quantidade de φ entrando em todas as faces, entrando ou saindo, certo? Então, vai depender do sinal deste F, do fluxo. Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai trabalhar somente com F, a gente dificilmente vai continuar vendo a velocidade, certo? Então, gravem isso. Então, continuando, nós temos aqui a necessidade de conhecer o fluxo nesta face, a área desta face e o φ nessa face. Então, aqui podemos ver agora, necessitamos o φ em W, o φ em E. Então, são os valores de φ nas faces, não nos centroides. Então, como podemos, através dos valores nos centroides, definir esses seus valores nas faces? Então, vamos usar aqui a aproximação por diferenças centradas para encontrarmos esses valores. Então, temos a equação completa. Vamos aqui primeiro mirar aqui no termo φW minúsculo. Temos aqui o estêncil, então o φW minúsculo ele será encontrado nesta posição, certo? E temos que achar uma interpolação utilizando o φP maiúsculo e o φW maiúsculo, certo? E provavelmente essa interpolação ela vai depender das distâncias. Então temos aqui a distância x, W minúsculo P, e a distância aqui x, W maiúsculo até W minúsculo. Então são duas distâncias, não necessariamente são iguais, certo? Em malhas uniformes elas são iguais, mas aqui vamos tratar casos genéricos. Então aqui, levando em consideração essas distâncias, temos que o φW será dado como o delta xw, W maiúsculo até W minúsculo, que é essa distância aqui, multiplicado pelo φP, mais essa distância aqui, multiplicado pelo φW, dividido por toda a distância, pessoal. Então, dessa forma, a gente pode notar que se o φW estiver mais próximo do φP, como o φP multiplica essa distância aqui, essa distância vai ser maior, e o P vai ter uma maior influência, um maior peso, certo? Então, quanto mais próximo tiver o elemento daquela face, maior é o peso, maior é a importância dele. Então, aqui temos essas distâncias. Então, delta XWP, delta XW, W minúsculo, delta XW minúsculo P, certo? Correto. Então, vamos para o próximo termo. Então, aqui temos o φE, na face E, certo? E a gente aplica o mesmo procedimento. Então, aqui agora o φE minúsculo é aproximado
deste valor aqui, certo? Então a gente usa as distâncias e usa agora o φP maiúsculo, o φE maiúsculo. O mesmo procedimento é aplicado aqui para o φS minúsculo e de forma análoga repetimos para o φN minúsculo também. Então aqui ó, o φN agora depende de φP maiúsculo, φN maiúsculo e essa distância entre os dois, correto? Então, resumindo, a equação total agora, utilizando aqui essa aproximação para φW minúsculo, φE minúsculo e assim por diante, teremos esta equação. Então ela fica um pouquinho mais complexa, na verdade não complexa, maior, porque ainda assim é uma equação simples, certo? Então vamos agora organizar esses termos de uma forma mais adequada. Além disso, só para termos em mente, nós vamos ver nas próximas aulas, além deste método aqui de diferenças centradas, de aproximação, certo? Uma interpolação linear, a gente pode chamar. Temos também outros métodos, como upwind, temos aqui também o quick, que é um upwind de ordem superior, de ordem 2. Upwind é um método de ordem 1, de aproximação de ordem 1. E essas referências podem ser encontradas no livro do Fersger, certo? E do Perick. Mas nós vamos comentar ainda sobre, principalmente, o upwind nas próximas aulas. Então, pessoal, temos a equação. Então, esta equação aqui. Temos agora variáveis que dependem praticamente só, da malha, os fluxos, e aqui nos falta agora a área das superfícies. Como estamos em uma malha bidimensional, de forma similar não, exatamente de como fizemos anteriormente para o termo difusivo, por exemplo, o Sn igual ao Ss, que é igual a W, que é essa largura da malha, espessura, multiplicado por ΔXWE. E o Se igual ao Sw, que é o W, multiplicado por ΔYSN, certo? Então, aqui, substituindo esses valores, e o W ele já pode ser simplificado, teremos a seguinte equação. Então, aqui, ó. Agora, uma equação que depende da malha, das distâncias, certo? Do fluxo, que é a velocidade, ou campo de velocidade, ele é bastante importante, certo? E aqui, o φP, o φW, o φE, o φS e o φN, todos maiúsculos, ou seja, todos estão nos seus devidos nós, nos seus devidos centroides, seus volumes. Nós conhecemos esses valores. Então, organizando de uma forma melhor esta equação, aqui vamos isolar o φP, o φW, o φE, o φS e o φN. Então, esta equação aqui ela pode ser transformada naquela equação, o AP, φP mais AW, φW, assim por diante. Onde o AP seria este termo aqui. Então, aqui, ó. Então, aqui seria o AP, aqui o AW, o AE, o AS e o AN, certo? Então, aqui temos essa equação, já mais bonitinha, e seus coeficientes são dados aqui. São valores já extensos, né? Equações extensas, mas são cálculos, pessoal. São simplesmente cálculos que serão feitos pelo computador, certo? Então, dessa forma, chegamos a um sistema linear, assim como foi mostrado nas aulas anteriores. Então, devemos resolver o sistema. E estas aqui são as equações desse sistema. E esta equação aqui, esses coeficientes, podem ser aplicados a uma malha nada uniforme, uma malha, por exemplo, que tem um refinamento em uma região. Por exemplo, vamos supor que a velocidade ela tem uma maior variação, ou o perfil de temperatura ela tem uma maior variação nessa região. Então aqui nós temos volumes refinados, certo? E uma variação menor nesta região aqui, certo? Então aqui é um volume grosseiro, certo, pessoal? Então a gente vai adequar a malha para usar a menor quantidade de pontos possível. Então aqui agora para uma malha uniforme, onde o ΔY é constante, o ΔX é constante. Então esse aqui é um desenho da malha,
o que é a consequência dessa malha ser uniforme, então ΔX é constante, ΔY é constante. Temos então a equação geral e os coeficientes agora muito mais simples. Então o AW vai ser menos ΔYFW sobre 2, o AE é ΔYFE sobre 2 e o AP é mostrado aqui, certo? Então são termos muito mais simples. E se simplificarmos ainda mais a malha, com ΔY igual a ΔX, aí tudo será bem mais simples mesmo. Então aqui, os coeficientes não mudaram muito do AW, AE, AS, AI. Porém, o coeficiente aqui do AP, para o AP, ele... Opa, vamos usar outra cor aqui. Ele simplificou bastante. Então, em resumo, temos aqui outro truque de mágica, transformando essa equação aqui analítica em algo numérico, certo? E os coeficientes serão dados para uma malha mais complexa, cartesiana, mas não uniforme, esses coeficientes, uma malha já uniforme e uma malha cujo ΔX é exatamente igual ao ΔY. Então temos aqui um resumo de todos os coeficientes. Ah, professor, vou fazer uma simulação aqui, um cálculo que envolve uma malha uniforme ΔX igual a ΔY. Simples, vem aqui, olha aqui os coeficientes e já programa. Pessoal, então muito obrigado. Então uma aulinha rápida aí para vocês sobre o termo advectivo e vamos continuar vendo mais detalhes sobre esse termo nas próximas 3 aulas. Muito obrigado.